Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz por seu sangue verteu meu Jesus, e com este os meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. O desprezo sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. O desprezo sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Glória a Deus. Eu quero ler uma palavra de Deus para compartilhar convosco nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Quero ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. O versículo de número 21, depois o versículo 22, depois o versículo 30 e 31, diz assim a palavra: pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa ocupava senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do aerópago, disse-lhe: varões atenienses, em tudo vejo um tanto supersticioso. Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Glória a Deus. O texto da palavra que nós tomamos por base para meditar convosco nesta noite é bastante conhecido. O apóstolo Paulo, estando na capital da Grécia, em Atenas, esperando por a vinda de um dos seus companheiros que estava vindo para encontrar-se com ele ali, a Bíblia diz que nessa esperar todo mundo sabe que não é bom, mas houve algo que estava de alguma maneira trazendo uma preocupação, e o seu espírito estava dentro dele angustiado por ver a cidade, a capital, envolvida em tanto pecado, em tantas coisas erradas. E ele começou a divulgar o evangelho, pois enquanto esperava o seu companheiro, mas ele estava falando acerca de Cristo, acerca do Senhor. É assim um verdadeiro cidadão do céu, o verdadeiro crente, o verdadeiro pregador, o verdadeiro evangelista, o verdadeiro missionário. Ele não perde tempo, ele não perde oportunidade. Todas as oportunidades que tem, ele aproveita para dizer de quem ele pertence, para dizer do Deus a quem ele serve, para falar da sua fé, para falar da sua confiança em Deus. Era essa a característica de Paulo. E essa fama, essa conversa, essa doutrina, essa novidade começou a se espalhar
Até porque nessa capital, era uma capital onde as pessoas buscavam conhecimento, um centro de inteligência, de intelectualidade da época. Muitas pessoas sábias moravam ali e eles estavam sempre procurando aprender mais. Então qualquer doutrina, qualquer palavra, qualquer discurso, eles estavam sempre dispostos a estar buscando conhecimento. E quando ouviram desse, a fama se espalhou na cidade. Então eles quiseram levar ele para o lugar de discurso, o lugar onde os filósofos, onde as pessoas de muita inteligência discursavam, pregavam ali. Então levaram Paulo para aquele lugar, agora para falar de Cristo, para falar da sua doutrina, para falar dos seus ensinamentos. Sabe, Deus sempre prepara uma oportunidade para alguém que tem desejo de fazer e desejo de falar de Cristo. Sempre Deus prepara uma oportunidade. Às vezes não é no lugar que a gente pensa ou quer, mas no lugar que precisa ser anunciado a palavra de Deus. Agora Paulo chega lá, ao ter a oportunidade, o chefe, o responsável do lugar, certamente passa para Paulo a oportunidade. E ele começa o seu discurso com um objetivo, com uma direção, apontando para os cidadãos daquela cidade, dizendo: varões atenienses, eu vejo uma coisa em vocês, um tanto supersticioso eu vos encontro nesse momento. Apesar da sabedoria e do conhecimento daqueles homens, eles estavam vivendo em muitas lendas, em muitas coisas, superstição, fábulas, essas coisas assim. E agora Paulo exatamente usa esse ponto deles para trazer a mensagem. Era uma brecha, era um espaço onde a palavra de Deus precisava se enquadrar, e foi exatamente por aí que ele começou, percebendo que a sabedoria, o grande conhecimento, eles tinham trazido para si muita superstição. Já foi dito nesta noite que na simplicidade há espaço para Deus operar. Inclusive o próprio Paulo disse que estava preocupado com a igreja de Corinto, com medo de que Satanás de alguma maneira afastasse eles da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é algo simples, o Evangelho é algo de fácil entendimento. O Senhor pregava para pescador, o Senhor pregava para todo tipo de pessoa, são capazes de entender. Até mesmo aquele que não é alfabetizado, ele consegue descobrir as verdades das Escrituras, porque a palavra de Deus, ela é para quem crê, ela é para quem acredita. Quando você tem fé, abre-se o entendimento e você enxerga não um simples livro, mas você enxerga Deus falando, você enxerga Deus dizendo, você enxerga Deus convocando. Quando se tem fé, o céu se descortina e a gente consegue ver o espiritual de Deus através das Escrituras. E a sabedoria às vezes traz problema. Inclusive já foi predito que nos últimos tempos o pessoal amontoaria doutores conforme as suas concupiscências, conforme os seus desejos do seu coração. E às vezes na muita sabedoria, no muito conhecimento, tem distorção, tem confusão, tem heresia, tem profanação, alguém até negando a palavra original como ela é. Já diz que a Bíblia não é a palavra, mas contém a palavra. Isso é loucura, isso é superstição, isso é heresia, isso é se afastar da verdade. Esse livro fechado é a palavra de Deus, aberto é a palavra de Deus. Queira você, ele é a palavra de Deus. Se você não quiser, também ele continua sendo a palavra de Deus. E todos aqueles que recebem essa palavra, que acreditam no Deus da palavra, um dia vai encontrar com o dono da palavra, porque passa o céu, passa a terra, mas a palavra permanece para sempre. Deus é santo. Aleluia! Eu vejo vocês um tanto supersticioso, ajuntando muita idolatria, muitos altares, muitos deuses,
muitas coisas. Aquele povo que seguia ter tanto conhecimento estava envolvido com essas coisas aí afora. Gente, o Senhor veio para mudar, para libertar, para transformar. E ele então aproveita a situação e disse: olha, eu andando por aí nos vossos altares, andando, vendo as vossas esculturas, eu encontrei um altar ao Deus desconhecido. Esse um que vocês adoram sem conhecer, esse um que vocês homenageiam sem ter conhecimento, é o Deus a quem eu estou pregando. E por aí ele começa pregando o Deus Todo-Poderoso. Ele começa com a mensagem do Evangelho, pregando para aquele povo, dizendo: esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que fez os céus e a terra, é o Deus que fez todas as coisas, é o Deus que não habita em templo feito por mão de homem, é o Deus que não necessita de homem carrega ele, é o Deus que não necessita de ajuda de homem, é o Deus que não depende, pelo contrário, de um só casal. Ele fez toda a raça. E Paulo começa esse discurso naquela capital, no meio dos intelectuais. Paulo começa a pregar, e não é porque estava no meio de tanta gente sabida que ele deixou de falar a verdade. Ele foi dizendo todas essas coisas, apontando os erros, apontando a ignorância, apontando os defeitos, porque a palavra de Deus ela é reta, a palavra de Deus ela é luz, a palavra de Deus não, ela não tem como se condenar com o pecado, ela vai descobrindo as obras podres. É por isso que muita gente não quer vir para o Evangelho, porque para vir para o Evangelho é vir para a luz, para vir para o Evangelho é vir para a caridade, para vir para o Evangelho tem que viver uma nova vida transformada. Agora, Paulo então prossegue dizendo: mas o Senhor Deus, ele diz para vocês, cidadão ateniense, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta, em outras palavras, apesar de saber de tudo isso, saber da ignorância, dos erros e defeitos de vocês, o Senhor quer que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam e creiam no Evangelho. Sabe, irmãos, toda pessoa precisa saber que o Evangelho fala de arrependimento, fala de transformação. João Batista começou pregando dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino do céu. Jesus também continuou pregando dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O apóstolo Paulo em diversas ocasiões, Pedro também, e aqui ele diz, ele quer que todos os homens, por que todos os homens? Porque todos são pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas quando a pessoa se arrepende, o que é arrepender? Arrepender é reconhecer que está errado, arrepender-se de tristeza pelo pecado, pelo erro. Arrepender é mudar de situação, é se converter, é abandonar o pecado. Aquele que faz isso, que se arrepende, que reconhece a Cristo como Salvador, e o dom de Deus é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus para aquele que se arrepende, para aquele que se converte, para aquele que muda de vida, para aquele que aceita Cristo como Salvador, para aquele que renuncia o mundo, para aquele que renuncia a todas as coisas, se entrega ao Senhor, serve ao Senhor de todo o coração, que quer aprender de Jesus, quer andar com Jesus, quer ouvir de Jesus, quer viver para Jesus, quer falar de Jesus, quer amar Jesus de todo o seu coração. Ele passa a ter a vida eterna em Cristo Jesus. Meu amigo, meu irmão que me ouve, o Evangelho de Cristo é de transformação. O Evangelho de Cristo, ele traz renúncia. O Evangelho de Cristo traz mudança. O Evangelho de Cristo traz melhora. O Evangelho de Cristo traz à luz as coisas que estão ocultas. E aquele que está sujo é limpo pela palavra. A palavra vai limpando, vai tirando toda a sujeira, toda a impureza. E o Senhor quer fazer isso essa noite na sua vida. Não importa o grau de conhecimento que você tem, o diploma da sua faculdade não lhe dá o direito de salvação, mas aceitar Cristo como Salvador lhe garante a morada eterna no céu. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando Paulo disse isso, ele prossegue para concluir, ou não chegou a concluir o seu discurso.
O seu discurso não foi concluído, mas ele prossegue no versículo de número 30, quando ele diz, porque tem determinado um dia, porque Deus tem determinado um dia, o dia já está marcado, a hora está marcada, o momento, aleluia. E se eu fosse hoje aqueles pregadores da prosperidade, aquele pregador que traz uma alegria para avivamento no sentido de bênção material, eu ia dizer o dia que ele vai te dar a tua casa, o dia que ele vai te dar o teu carro, o dia da sua vitória. Mas não, o texto aqui diz é o dia do julgamento, é o dia do tribunal, é o dia do juízo de Deus, é o dia do acerto de conta. Está marcado o dia, está marcada a data, está marcado o horário e está marcado o local, o dia em que Deus vai julgar os homens, sabe? Essa situação, aleluia, glória a Deus. Ninguém quer ouvir isso. Essa mensagem se torna dura, porque geralmente todo ser humano que pisa na face dessa terra, de alguma maneira, pouco ou muito, ele tem defeito. De alguma maneira, pouco ou muito, ele tem pecado, porque só o fato de habitarmos numa terra contaminada pelo pecado, e estamos rodeados pelo pecado, ele nos rodeia de perto, pois diz a palavra, o pecado que tão de perto vos rodeia. E se eu abrir a boca e disser que não tenho pecado, eu já estou pecando, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, e eu preciso dessa purificação todo dia. Eu preciso do perdão de Deus todo dia, eu preciso da graça de Deus todo dia. E se eu preciso, você também. Se eu necessito, você também precisa. Você precisa de Deus, sua casa precisa de Deus, sua família precisa de Deus, a sua vida precisa de Deus. Você precisa se encontrar com Ele, porque tem um dia do juiz, e no dia do juiz Ele não será advogado, Ele será o juiz. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Falar de juízo, falar de dia de acerto de conta, dia de pagar a dívida, dia de encontrar com aquele a quem a gente deve. Tem gente que, se pudesse, adiava cada vez mais, mudava de rua, passava por outro caminho para não encontrar. Eu tenho uma dívida para acertar com ele, então eu vou passar por aqui. Mas esse Deus a quem nós um dia temos que prestar conta, não adianta. Se você for para a esquerda, ele vai encontrar com ele. Aí eu vou descer para o mar, para as profundezas, ele saindo ali, a minha mão te alcançará. Eu vou fazer uma coisa, e essa ele não vai conseguir. Eu vou montar nas asas da alva, nas asas da luz. A maior velocidade que se existe, segundo a ciência, é a luz. É a luz que é rápida, muito rápida. Mas ele diz, ainda assim, o Senhor alcança. A mão de Deus alcança. Então não adianta, você não vai conseguir fugir desse grande dia, dessa audiência, desse dia do julgamento. Portanto, eu te peço nessa noite, abraça o advogado, aceita Jesus, tenha os seus pecados perdoados, antes que seja tarde demais. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Oh, Jesus amado. Porque esse negócio aí, ó, dinheiro não compra. Dinheiro não compra, dinheiro não paga. Só o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Só Jesus que promete ser o nosso advogado enquanto aqui estivermos, aceitarmos Ele como Salvador. Prossegue então o texto quando ele diz, olha, porque ele marcou um dia. Eita, glória a Deus. Eu queria tanto vir nessa noite e dizer que Deus marcou um dia para tirar você desse calabouço, dizer que Deus marcou um dia para te dar grandes vitórias, mas isso aí você está ouvindo todo dia e toda hora, e algumas delas nem se cumprem. Mas eu quero dizer que Deus marcou um dia em que vai julgar os homens, vai julgar os seus erros, vai julgar as suas faltas. Deixa-me ir mais além agora, pelo Espírito Santo. Aqui as pessoas conseguem o jeitinho brasileiro, uma brecha na lei, e às vezes conseguem se safar de uma condena
pena, consegue a redução de pena, e às vezes assim por diante, vai burlando aqui, ali e ali, até na igreja, consegue aquele jeitinho, sabe? E às vezes um passa por disciplina, outro não passa, uns é acobertado, outro não é, mas eu quero é ver diante de Deus, diante de Deus, não tem essa, não tem grande, não tem pequeno, não tem rico, não tem pobre, não tem feio, não tem bonito. Esse é o pioneiro, esse é o doutor fulano de tal, esse é o advogado. Diante de Deus esse título acaba, é macho e fêmea, salvo e perdido, e acabou. É nesse dia ele vai olhar para você e não tem como escapar da presença desse Filho de Deus. Isso me alegra, porque Deus é justo. Isso me alegra, porque Deus é justo. E Deus não tem predileto, filho predileto. Não tem todos, tem as mesmas chances, as mesmas oportunidades. E os condenados têm o mesmo castigo. Glória a Deus. Prosseguindo, demarcou um dia em que com justiça, você não vai receber mais e nem menos, só de acordo com as suas obras, só de acordo com o que você fez, justiça, com justiça. Ah, irmão, e a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque um dia eles serão fartos. Nesse mundo tão injusto que nós estamos vivendo, injustiça para todos os lados, de todas as maneiras, e volto a repetir, até mesmo dentro da igreja existe injustiça, mas o Deus a quem nós temos que prestar conta é justo, justíssimo, e com justiça ele vai julgar. Com justiça há de julgar o mundo, há de julgar o mundo. E esse mundo aqui é aquele mundo que Jesus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não está falando do sistema, não está falando do cosmos, está falando do homem. Deus há de julgar o homem, aleluia, por um varão do qual... deixa eu ver aqui, há de julgar o mundo por meio de um varão que disso disse e deu certeza. Quando ele se refere varão, disso ele disse e deu certeza, ele está se referindo de Jesus, porque a Bíblia diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. E o Jesus disse, eu não julgo ninguém, mas a minha palavra que eu vos tenho falado, ela vos julga. Quem aceita a palavra, aceita o nome da palavra. Quem crê na palavra não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por isso é hora de aceitarmos, de crermos, de amarmos e obedecer a palavra. Então quando ele conclui dizendo, por meio do qual disso deu certeza acerca da ressurreição. Quando ele falou em ressurreição, eles mandaram ele parar. Cerca disso nós vamos te ouvir outro dia, porque às vezes a sabedoria do homem impede de acreditar no sobrenatural de Deus. Malemar, muitos acreditam na vida aqui, não acredita que no final tem uma vida eterna. No final o homem vai viver, o corpo vai para a terra, mas a alma e o espírito que não se separa, que é o corpo espiritual, o homem interior, que a Bíblia diz, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juiz. E é nesse dia do juiz. Então quando chegou aqui, os sábios, as pessoas de entendimento, os intelectuais, mandaram para, até porque eles têm medo do sobrenatural, eles têm medo da vida após a morte, porque aqui o dinheiro compra, aqui o cargo compra, aqui o cargo lhes protege, aqui tem um chamado foro privilegiado, né? Mas lá não tem, na vida espiritual não tem um foro privilegiado. Todos vai ser igual perante Deus, e é nisso que eu me alegro. Então eles não querem ouvir falar disso,
eles preferiam que não tivesse isso, mas não é o querer do homem, não é o querer da mulher. Se você crê, vai ter vida após a morte. Se você não crê, vai ter do mesmo jeito e você vai ter que encarar ela. Aleluia, aleluia. Portanto, se prepara enquanto você está vivo. Se prepare enquanto você está vivo. Glória a Deus. Às vezes a gente se prepara para muita coisa aqui. Prepara para muita coisa. Inclusive, alguém se prepara até no sentido da morte, no sentido do corpo. Existe um cidadão aqui nessa cidade que ele me disse: o meu túmulo já está pronto lá no cemitério há mais de 10 anos. Prontinho. É só morrer e colocar na gaveta. Existem pessoas que se preparam, né? Vai lá e compra o caixão. O caixão já está pago lá na Pax. Pago quando morrer, a família não tem trabalho, mas não se prepara para onde vai a minha alma, para onde vai o meu espírito quando eu morrer. Para onde vai? O que vai acontecer com ele? Cuida do corpo, prepara o corpo e esquece a alma. Louco, se essa noite pedir a tua alma, o que tens preparado para quem será? Deus, nessa noite, fala ao seu coração, a tua alma é eterna. E para onde ela vai? Você sabe para onde ela vai? Aleluia! Eu prego para a sua alma, eu prego para a sua alma, que é valiosa e que não morre. Eu convido os presentes a nos colocarmos em pé nesse momento. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Parece dura, mas para alcançar a tua alma tem que ser daí para pior. Porque você tem um coração duro. A sua incredulidade às vezes te impede de ver que você sem Deus não é nada, que você é realmente necessitado. Inclusive, se Deus cortar o ar que está respirando aí, você cai aí agora mesmo, sem o ar, sem vida. Ele é o dono da vida, a isca da natureza, mas essa natureza tem um Criador, tem alguém que rege, tem alguém que domina. Aleluia! Nada é por acaso. E nesta noite você tem uma oportunidade, tão qual aquele cidadão sábio de Atena, tão qual os filósofos que estavam ouvindo Paulo naquele dia, tiveram a oportunidade de ouvir alguém falando sobre um Deus desconhecido. Talvez para você ele seja desconhecido, mas eu te falo nessa noite, os irmãos que aqui estão, apesar da nossa simplicidade, não temos a intelectualidade que você tem, mas nós sabemos que ele está aqui, nós já sentimos a sua presença, nós sabemos que ele vive e que ele reina e que vai voltar para buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. E você tem a oportunidade de fazer um conselho com Deus. Prepara a sua alma. Muitas coisas na sua vida tem preparado. Tem um seguro de vida que, se você partir, garante a estabilidade dos seus filhos e esposa. Mas e a sua alma vai para onde? Está segura? A sua alma não está segura. Você não tem certeza da salvação. Aleluia! E ultimamente a depressão tem rondado a tua vida. A depressão tem rondado a tua casa. Glória a Deus. E às vezes não está conseguindo dormir. Você está precisando de Deus. E pode fazer um concerto com Ele agora mesmo, aí onde você está. Não diga igual esses homens, depois nós vamos te ouvir acerca disso. O dia é agora, amanhã nos pertence. Quantos conhecidos seu, quantos conhecidos nosso, que estavam há 60 dias conosco e agora já não estão mais, já partiram. Porque nós não sabemos o dia do amanhã, mas nesse dia que se chama hoje ou nessa noite, melhor dizendo, aceita Jesus como Salvador, segura a sua alma em Deus, entrega a sua alma nas mãos de Deus, confia nele e o mais ele tudo fará. Já tem seguro da casa, seguro do carro, seguro não sei mais do que, então segura a sua alma em Deus, entrega ela ao Salvador para ter a vida eterna. Eu quero orar em seu favor agora, eterno e soberano Deus. Eu apresento essas vidas que me ouvem nessa noite, Senhor. Aqueles que estão reconciliando, aqueles que estão te aceitando, Senhor, que o Senhor venha perdoar os pecados dos pecadores, que o Senhor venha escrever o nome daquele que está te aceitando no teu livro, Senhor, e dê vitória a cada um de nós. Nós te pedimos e nós te agradecemos, Pai,